Beleza. Estou de volta aqui no meu repositório. No meu repositório eu criei uma outra branch, vídeo 01, que representa aquele código anterior que foi feito. Então ele tem todo o código aqui. E eu marquei aqui os requisitos já cumpridos. Beleza? Voltando para cá, a nossa rota de GET ela vai ser a API CEP e o CEP em questão, o CEP da busca. Beleza, então aqui o código está fixo. Então vamos fazer como esse daqui, só que lembra, o Request Buddy ele recebe todo um objeto. Já é todo o objeto encapsulado num padrão JSON que ele vai transformar numa classe. Aqui na verdade eu só preciso de uma string, só preciso do CEP para poder fazer a busca. Então não vai ser bem assim, mas eu vou ter uma outra anotação que é o pet variable. Eu posso colocar string e aqui colocar um valor de CEP. E como que isso vai ficar aqui na minha URL? O que eu quero é API /CEP alguma coisa. Esse barra alguma coisa vai cair aqui nesse método, que é o meu get, que eu vou querer então que seja o CEP, que é o mesmo nome que eu coloquei aqui, ó. Então poderia até colocar outros aqui, dependendo da necessidade, e eu iria distribuindo na assinatura do meu método. Então aqui eu tenho o CEP, beleza, ele está vindo para cá como uma string, o getCEP ele recebe uma string, que ele está aqui, então agora eu só preciso substituir. Beleza, teoricamente deveria continuar funcionando, vamos rodar. Subiu sem nenhum erro. Vou pegar minha aplicação, pegar o Postman, lembra que antes eu só dava o get sem nada e ele trouxe o registro. Então vamos colocar agora aqui o CEP e tá lá, ele trouxe com o ID, é o mesmo que foi inserido anteriormente. Só tive que reiniciar o meu banco. Então, é o que foi inserido, é o que ele trouxe. Então, a consulta no que já tem no banco, ela já estaria funcionando. Legal. Vamos olhar um pouco mais a fundo agora. Vamos olhar um detalhe aqui interessante. Vamos supor que eu vou fazer um post para esse registro, vou colocar aqui o CEP que eu quiser, vou colocar aqui um 99, mas eu vou querer enviar o ID. Vou colocar aqui o final 14, tá? Então eu coloquei aqui um ID que eu queria, totalmente arbitrário, mandei lá o CEP, lembra que a ideia desse ID é que ele fosse único, mesmo que eu cruzasse duas bases diferentes, ele fosse um ID único. Então beleza, eu fui lá e eu arbitrariamente coloquei lá um ID, e eu vou tirar o traço daqui. Será que ele vai inserir? É o ID do banco esse daqui. Então, olha só, ele inseriu e o meu CEP ele foi sem traço e ele acabou inserindo. Ah, mas se eu procurar esse CEP aqui, ele vai aparecer para mim? Se eu vier aqui, sim, ele vai aparecer. Tá, mas esse CEP não tem o traço, aquele CEP anterior que nós cadastramos, ele tinha o traço e no modelo da documentação é sem o traço. E ao mesmo tempo eu ainda consegui enviar o ID e o banco aceitou. Ficou estranho isso, não ficou? Se fosse uma permissão de administrador, por exemplo, e por padrão é falso, mas se a pessoa enviar um administrador igual a true, então o banco ele vai inserir. Pois é, ele vai inserir. Então, é por isso que a gente tem um padrão que é chamado padrão DTO, que é o Data Transfer Object.
É como se você pudesse transferir um tipo de objeto até um outro objeto, mas você pudesse controlar as informações que estão indo de um objeto para o outro. Então esse cara aqui ele está estranho, porque primeiro ele está inserindo, permitindo que eu insira o ID, e o CEP ele vem do jeito que ele aceita o que vier. Então se ele vier com traço, sem traço, ele vai aceitar do jeito que vier. E, na verdade, na nossa doc aqui, o nosso objetivo é que ele não tenha traço. Como é que a gente resolve isso? Vamos lá, voltar para a nossa IDE e eu vou criar mais um pacote aqui chamado Request DTO. Ou melhor, eu vou inverter. Eu vou colocar DTO e aqui dentro do DTO eu vou colocar o request. E dentro dele eu vou colocar uma classe chamada CEP-DTO. Como que o CEP-DTO vai ser? Ele vai ser como o CEP, só que ele não vai ter o ID, tá? Ele não vai ter o ID e eu vou colocar aqui para eu poder ter os meus gets e setters. Então ele já está pronto para receber todas as propriedades. Eu vou colocar aqui um construtor sem argumento, para poder, que é o padrão do JPA, o padrão do Spring Boot. Eu preciso de um construtor sem argumento. E eu vou construir vou pedir para ele colocar um outro construtor com todos os argumentos. Então eu preciso de um sem e um com para poder popular. Legal, mas só tirou o ID de lá. Qual que é a diferença de uma classe para outra? Bom, a primeira diferença é que essa classe ela não vai conectar no banco de dados. Ela vai ser responsável só para fazer o intermédio entre o que vem do usuário e como ela chega dentro de um objeto CEP. Então, para isso, eu vou criar um método aqui, ó, public, que vai me retornar um CEP, e vou chamar ele de build. E aqui dentro eu vou construir um CEP. Igual no CEP. Eu posso colocar um set CEP e daqui eu ponho diz CEP. Legal. Eu quero poder continuar aqui, ó, setando, tá vendo? Mas eu não tenho esse recurso de set, porque um set ele não te retorna nada. Ele não vai te retornar o objeto, ele é só um void, ele te retorna um void. Então, indo aqui no meu modelo CEP, o Lombok ele tem uma anotação chamada accessors, e aqui dentro ó, ele tem três parâmetros, um deles é o shine, eu vou colocar como true. O que ele vai fazer? A partir do momento que ele está como true, todo set retorna o próprio objeto, ele retorna this. Então isso faz com que, se eu vier aqui agora e eu tenho meu set, quando eu colocar o CEP aqui, eu vou poder continuar fazendo os outros sets, porque ele sempre vai retornar ele mesmo. Beleza, então o que eu fiz? Eu criei um CEP, populei ele e eu vou retornar o próprio CEP.
Legal, então eu vou criar um objeto chamado CEP-DTO. Ele vai ter um método chamado build, que ele vai criar um objeto CEP e vai devolver isso para mim. Legal. Então agora eu posso voltar no meu controle e aqui eu recebi um CEP. Desculpa, aqui eu recebi um CEP. Eu vou mudar esse CEP para ser um CEP DTO. Então agora não é mais um CEP, só que aqui eu preciso retornar o CEP. Então eu vou colocar aqui CEP DTO para ficar mais claro. E aqui vai ser CEP DTO.build. E aqui eu não vou retornar mais o CEP DTO, eu vou retornar o CEP, desculpa, eu vou retornar agora o CEP DTO. Opa! Vou retornar agora o CEP DTO. Então você entendeu? O JSON que vai vir não vai mudar nada, ele vai continuar vindo do mesmo jeito que o cliente pode enviar. Só que aqui ele vai fazer, ele vai ter um intermédio até ele virar um CEP de verdade, tá? Então vamos dar uma olhada como que fica isso. Subiu. Beleza. Aqui está o meu post, aquele anterior. Eu vou colocar aqui 102, mudar alguma coisa, vou mudar o meu ID para novo. Então mudei o CEP e eu estou enviando o ID. Então esse ID deveria bater aqui, se fosse na forma anterior. Vamos ver. Então olha só, eu não estou trazendo mais o ID. Eu garanti que o meu CEP entrou. Ah, mas eu quero receber o ID que foi enviado. Não tem nenhum problema. É só uma questão de ir lá e eu posso fazer isso. CEP igual. Aqui eu retorno o CEP e aqui passa a ser o CEP. Opa, faltou um P. O método save ele já vai retornar o próprio objeto. Então vamos voltar lá de novo e dar uma olhada. Vou mudar o número do CEP. Vou colocar aqui outro. Então olha só, ele me retornou o CEP e ele gerenciou o ID. O que eu mandei para ele ignorou, porque isso não faz parte do objeto CEP-DTO. Então ele nem processou esse cara, na verdade. Ele não está dentro do construtor padrão. Ele não está dentro do construtor onde recebe todos os atributos. Esse atributo não existe. Então esse padrão DTO é um padrão onde você pode controlar como que as informações são passadas do cliente para o objeto final mesmo, aquele que é onde vai ser persistido no banco de dados. Do mesmo jeito que você tem o envio, você também pode ter o recebimento disso. Pode ser que na hora de você receber o CEP, alguma informação não seja necessária. Por exemplo, aqui é interessante você persistir no banco de dados, você saber que foi persistido mesmo, você tem o ID que foi inserido. Mas quando isso for solicitado, quando isso estiver aqui, talvez não seja interessante enviar o ID para quem estiver requisitando isso. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos voltar lá, nós tínhamos o nosso DTO request aqui, eu posso ter o meu pacote de DTO response. Entendeu? E eu posso utilizar o anterior ou talvez não faça sentido. Então ter o meu CEP DTO aqui. Então ele não, pode ser que não faça sentido. Então vamos renomear isso daqui.
vamos renomear ele para CEP request. Ok, e eu vou criar aqui o meu novo CEP response DTO. Opa. Beleza, então aqui eu tenho o meu response DTO, lá o meu request e o meu response. Mas o que muda de um para o outro? No meu request eu recebo todos os parâmetros do objeto, todos os parâmetros do CEP. E no meu response, o que eu recebo? Eu recebo o CEP. Todo o CEP eu vou receber para poder passar essa informação. Então, na verdade, eu vou ter um construtor padrão, mas eu vou colocar mais um construtor aqui que ele vai receber um CEP. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar, através desse CEP, eu vou popular todos os meus parâmetros aqui para eu ter um CEP response DTO, por exemplo, com a estrutura e com os campos que eu quero. Então vamos lá, como é que isso ficaria? Então, beleza. Aqui eu fiz, tá, no meu caso, eu vou ignorar o ID e eu vou ignorar o IBGE. No meu negócio, vamos supor, isso não é interessante, eu ter essa informação. Então, o que me interessa é o CEP, localidade, o complemento, o bairro, o morador, o F e a unidade. Isso é o CEP para mim, não importa o IBGE, não importa o ID do banco de dados. Então, ok, esse é o meu response. Então, voltando aqui no meu controller, na verdade eu tenho dois métodos iguais, com assinaturas diferentes. Só vou trocar aqui para post. Beleza. Voltando então. Então, beleza, aqui eu tenho o meu CEP, mas eu não quero mais retornar o CEP com ID, com IBGE. Então, eu vou usar o meu response DTO. Eu vou receber uma string, que essa string vai fazer uma pesquisa e vai me retornar um objeto de CEP. Então aqui, na verdade, o que eu vou fazer é response DTO, e o meu response DTO tem um método lá que ele recebe um CEP. Então agora ele vai receber o retorno desse CEP aqui, o retorno desse repositório, que é um objeto do tipo CEP. Ele vai converter para ele mesmo e vai devolver para mim o meu CEP response DTO, que tem só, de fato, os campos que me interessam, aqueles que são importantes para a minha regra de negócio. Então, vamos ver. Ok, subiu. Então aqui tem o meu get, que ele está vendo agora o ID e o IBGE. E olha só, ele veio CEP, não veio o IBGE. A unidade ele veio em branco, mas eu acho que falhou, faltou algum código lá. Deixa eu ver. Não, a unidade está em branco mesmo, esse não tem. Mas aqui no caso,
o meu response, ele já veio mais enxuto. Pensa numa situação em que você tem um banco de dados, você tem uma conta de usuário, você quer listar o usuário, mas você não quer passar a senha. Você não precisa passar a senha através de um request, você não precisa passar todas as informações. Então você consegue, através do padrão DTO, deixar esses dados enxutos de acordo com a sua necessidade. E você pode fazer vários padrões, você pode fazer outras situações. E é legal sempre separar o que você tem de request do que você tem de response. Então, o que você recebe pode estar de um jeito, o que você tem que enviar pode ser de outro, na verdade é o mesmo objeto. Então, com esse padrão, você consegue ter esse controle. É bem simples, é tranquilo de fazer, é super fácil de entender. E é isso.